Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 13ª aula de Direito Constitucional e nós vamos hoje enfrentar o tema da nacionalidade. Eu peço aos senhores que têm em mãos a Constituição e índice sistemático da Constituição. Nós falamos os capítulos pertinentes ao título 2, nós tratamos dos capítulos 5, dos partidos políticos, 4, dos direitos políticos. Agora vamos vencer o capítulo 3, da nacionalidade. Então vamos para os nossos exercícios. O Peter nasceu na Áustria, no período em que sua mãe Maria, brasileira nata, ela era servidora da União. Ela tinha sido designada para trabalhar na embaixada brasileira na Áustria. Como Maria era casada com Hans, de nacionalidade austríaca, Peter também tinha nacionalidade do pai, jamais tendo residido no território brasileiro. Ao completar 30 anos de idade, Peter consultou um advogado sobre a possibilidade de se candidatar a um mandato eletivo no Brasil, na eleição a ser realizada no ano seguinte, tendo sido informado corretamente que qual é o status do Peter. Então, nós temos que nos socorrer do artigo 12. O artigo 12, ele vai dizer que são brasileiros natos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem são os brasileiros natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, esse é o critério ius solis, de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do país deles. Os nascidos do estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ius sanguinis, letra B. 12.1b. Ele é brasileiro nato, pode concorrer aos cargos eletivos privativos de brasileiro nato. Não é isso? François nasceu no território brasileiro durante o período em que seus pais nacionais franceses aqui estavam por se encontrarem em gozo de licença na fábrica de bijuterias em que trabalhavam na França. À luz da sistemática constitucional, François, nos termos do 12.1a, ele é brasileiro nato, independentemente de requerimento. 12.1a. 3. O Jean, brasileiro naturalizado, que adquiriu grande popularidade em razão de suas atividades filantrópicas, decidiu concorrer a um cargo eletivo. No entanto, estava em dúvida se concorreria ao cargo de vice, de governador ou senador. À luz da sistemática, Jean poderia concorrer aos quais cargos? Elisa, 12, parágrafo 3º, nos traz a informação que são privativos de natos. O presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, de carreiras diplomáticas, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Portanto, ele pode ser governador e senador. Ele não pode ser presidente pela vedação do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 12. Então, professor, mas aí a alternativa D também estaria certa, né? Aí, Elisa, é aquela velha... Ele pergunta, poderia concorrer apenas a governador? Apenas a senador? Não. Ele pode governador e senador. Concorda? 4. Portanto, letra B. 4. O Pedro nasceu na Itália no período em que seu pai, de nacionalidade brasileira, ali residia em caráter permanente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Pedro... Aqui, Elisa, nós vamos ter que... Nós vamos nos fundamentar no artigo 12, inciso 1c. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, o Pedro, ele é considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente. Será, caso venha residir no território brasileiro e opte por essa nacionalidade até os 18 anos? Isso é falso. Depois dos 18 anos. A letra A está falsa. Então, 4, letra B. Correto. 5.
O Peter é o filho de John e Mary, ambos de nacionalidade norte-americana, nasceu no território brasileiro quando seus pais, trabalhadores de uma indústria, estavam de gozo de férias. Utilizando as normas constitucionais, ele é brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus pais não estavam a serviço do seu país. Portanto, 12.1a, fundamento da questão 5. Questão 6. Peter, filho de cidadãos norte-americanos, nasceu em Alagoas, quando seus pais ali estavam em gozo de férias. Após o nascimento, foi para os Estados Unidos e jamais retornou à República Federativa do Brasil. À luz da sistemática funcional, Peter é o quê? Brasileiro nato. 12.1a. Fácil. 7. Luca nasceu em território brasileiro. Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel, com sede na Itália. Logo após o nascimento, Luca retornou para a Itália. Após completar 18 anos de idade, decidiu viver na República Federativa do Brasil e seguir carreira política. À luz da sistemática constitucional afeta a nacionalidade, é correto afirmar que ele é brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. 12.1a. Correto? Roberto nasceu no território brasileiro quando seus pais Antônio e Joana, cidadãos franceses, aqui se encontravam pelo período de 2 meses em gozo de férias. Logo após o nascimento, foi levado pelos pais para a França, somente retornando ao Brasil 30 anos depois. Ao retornar, teve grande afeição pela cultura brasileira e decidiu que iria candidatar-se ao cargo de presidente da República tão logo alcançasse a idade exigida. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a futura candidatura de Roberto, caso observados os demais requisitos exigidos, é correto afirmar, ela é possível por ser brasileiro nato? Sim. 12.1a e 12, parágrafo 3º. O mais estranho que isso possa soar, né? A pessoa viveu a vida toda no outro país, mas ele é brasileiro nato. Questão 9. Beto e Pedro travaram intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional, que é necessariamente cidadão, isso é falso, possui direitos políticos. O que Beto está a dizer está errado. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão possui direitos políticos. Isso é verdade. Isso é verdade. O Pedro está totalmente correto e Beto incorreto, pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Letra D. Tudo bem, Elisa? 9, letra D de dado. Professor, mas a maldade é que eles colocaram Pedro está totalmente correto. Na questão, eles falaram no enunciado primeiro Beto e depois Pedro. E na hora de responder, seria Beto está totalmente incorreto e Pedro totalmente correto. Mas eles inverteram, né? Então tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, Beto, todo nacional é necessariamente cidadão. Falso. Para ser cidadão, tem que estar apto a votar pelo alistamento eleitoral, não é? Isso é o cidadão que possui direitos políticos. 10. Os amigos Edinaldo e José Carlos travaram intensa discussão a respeito de sua relação com a República Federativa do Brasil. Edinaldo, com 35 anos de idade, nascera na Áustria e era filho de pai brasileiro e mãe austríaca, os quais trabalhavam em uma organização civil protetora dos animais. Edinaldo nunca residiu em território brasileiro. José Carlos, 21 anos de idade, filho de pais austríacos, por sua vez nasceu no Brasil na época em que os seus pais trabalhavam na embaixada austríaca, tendo em seguida viajado para a Áustria, de onde nunca mais saiu. À luz da sistemática constitucional e da análise das informações fornecidas na narrativa acima, é correto afirmar a respeito dos dois amigos que Edinaldo, José Carlos, 21 anos de idade, filhos de pais austríacos, nasceu no Brasil na época em que os seus pais trabalhavam. Ah, tá. Ele é filho de austríacos e os pais trabalhavam na embaixada austríaca no Brasil. Então, José Carlos não pode ser considerado brasileiro nato. Letra A.
Edinaldo é brasileiro nato? A gente não sabe, porque não sabe se ele fez a repartição, se ele foi registrado em repartição brasileira competente ou que ele veio a residir. José Carlos é brasileiro nato, isso é falso. Edinaldo será brasileiro nato caso venha residir no Brasil. Não basta, ele precisa optar. Os amigos podem vir a naturalizar-se brasileiros? Isso é falso, porque se ele for nato, não há que se falar em naturalização. 11. Adalberto é brasileiro nato e vive há 15 anos em um determinado país da Europa. Em determinado momento, foi editada uma lei nesse país que exigia a naturalização dos estrangeiros ali residentes há mais de 10 anos para que pudessem permanecer em seu território. Em razão dessa exigência, Adalberto requeriu e teve deferida a nacionalidade desse país. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Adalberto é aquela hipótese. Ele não perde a nacionalidade brasileira? Vamos seguindo aqui. Porque foi condição para que ele permanecesse, né? Será declarada, é o parágrafo 4º, 12, parágrafo 4º, 2b. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro aquele que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse é o primeiro, adquirir outra nacionalidade. Mas, se ele adquirir outra nacionalidade, em determinados casos, ele não perderá a sua nacionalidade brasileira. Quais são esses casos? Reconhecimento da originária, da brasileira, pela lei estrangeira, imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Portanto, letra D. Não perderá a nacionalidade brasileira, pois a naturalização foi imposta pela norma estrangeira como condição para a permanência no território do respectivo país. Correto? 12. Aguinaldo, filho de pai brasileiro e mãe estrangeira, atualmente com 35 anos de idade, nasceu no estrangeiro e lá permanece até hoje sem nunca ter visitado a República Federativa do Brasil. É correto afirmar que deve ser considerado brasileiro nato só pelo fato de ser filho de pai brasileiro? Será que isso é verdade? Vamos lá nas hipóteses do 12. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, os nascidos no estrangeiro, se os pais estivessem a serviço da República. Nós não temos essa informação aqui. Então, os nascidos no estrangeiro, registrados na repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa e optem, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não posso dizer nada disso. Pode naturalizar-se brasileiro desde que venha residir no Brasil? Não, ele não vai ser naturalizado, ele vai ser nato. Correto? Deve ser considerado brasileiro nato caso seu pai estivesse no exterior a serviço do Estado brasileiro. Perfeito, 12, letra C. 12, letra C. Agora vamos lá, na 13. Cláudio e Rita são brasileiros natos, eles casaram e decidiram residir na Argentina, bem como trabalhar na indústria automobilística na Argentina. Da união de ambos, resultou Júlio, que continuou a residir no exterior por 30 anos ininterruptos. Durante parte desse período, ele manteve uma coluna em um importante jornal brasileiro, na qual analisava a política econômica do Brasil. A partir da hipótese apresentada, assinar a afirmativa correta. Júlio é brasileiro nato pelo fato de ser filho de brasileiros? Falso. Júlio pode vir a naturalizar-se como brasileiro desde que resida por mais de 20 anos no Brasil? Isso é falso. Ele pode vir a ser considerado nato, inclusive, nas hipóteses do 12.1c. Júlio pode ser considerado brasileiro nato desde que seus pais tenham providenciado a sua naturalização antes de atingir a maioridade? Isso é falso também. Falso. Falso. Júlio será considerado brasileiro nato caso opte a qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui, Elisa, essa questão tem um problema. Essa foi dada como resposta, mas essa opção, no meu entendimento, o 12.1c, ele é cumulativo com a residência. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Essa é a primeira hipótese.
hipótese. A segunda, venham a residir na República e optem depois, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, é residência e opção. Minha interpretação. Você não concorda? O registro, né, no consulado mais a opção posterior, ou a residência mais a opção posterior. Nos dois casos tem que ter opção. Nascidos, desde que sejam registrados, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ok. Júlio será considerado brasileiro nato caso opte a qualquer tempo, após a atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Bem, essa foi considerada a correta. Júlio não poderá ser considerado brasileiro nato em nenhuma hipótese falso. Letra E, inadequada. Ana, 14, portanto, 13, letra D. 14. Ana é brasileira nata, sendo neta de portugueses radicados no Brasil. Por força da legislação específica, a mãe de Ana, Fátima, também brasileira nata, obtém dupla cidadania para ambas, indo residir de forma definitiva em Portugal, onde passam a exercer atividades profissionais. No momento da renovação do passaporte brasileiro, Fátima e Ana são comunicados que perderam a nacionalidade brasileira por cancelamento. De acordo com a Constituição Federal, haverá a perda da nacionalidade brasileira com a aquisição de nova nacionalidade derivada. É isso que diz o artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade a adquirir outra nacionalidade. Parágrafo 4º, inciso 2. E ela não se enquadra em nenhuma das exceções A e B. Ok? Letra A. 14, letra A. 15. João, aluno do ensino médio, formulou diversas proposições a respeito dos conceitos de cidadania, nacionalidade e capacidade civil. Assinale, dentre as proposições abaixo, a única que se mostra correta. A cidadania é requisito necessário ao alistamento eleitoral? Falso. O alistamento eleitoral é requisito para a cidadania. Acho que já fizemos essa. A nacionalidade brasileira é requisito necessário à obtenção da cidadania, que permite o surgimento da liberdade política e o gozo dos direitos fundamentais? O errado está gozo dos direitos fundamentais. Falso. Já fizemos essa questão. A cidadania é inerente ao Estado democrático, sendo requisito necessário ao surgimento de liberdade política e ao exercício dos direitos fundamentais? Falso, porque ele pode ter exercício dos direitos fundamentais e não ser cidadão. A nacionalidade brasileira é requisito necessário ao alistamento eleitoral, que permite o surgimento da cidadania e o consequente exercício dos direitos políticos. 15, letra D de dado. 16. Ernesto, filho de pais brasileiros, nascido e registrado no Paraguai, ao atingir a maioridade, decide vir para o Brasil. Ao chegar nesse país, consulta um defensor público a respeito de seus direitos. É correto afirmar que Ernesto pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Foi a resposta dada como correta. A letra B, se for naturalizado, é falso. A letra C é falso. Ele não pode ser nato pelo simples fato de ser filho de brasileiros. Somente pode optar pela nacionalidade se os seus pais estavam a serviço do Brasil. Falso. Somente terá reconhecida se houver reciprocidade. Isso é falso, porque a Constituição diz que nascidos no estrangeiro de pais 12(1)C. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, letra A. O Peter, 17. 16, letra A. O 17. Peter, filho de um casal austríaco, nasceu no território brasileiro quando seus pais estavam a serviço da Embaixada da Áustria. Após o seu nascimento, permaneceu no Brasil por cerca de 10 anos, até que a família retornou ao país de origem. Como Peter passou a ter sólidos laços afetivos com o Brasil, sendo frequentes as suas viagens e passeios para este país, tomou a decisão de candidatar-se a um cargo eletivo que é privativo de brasileiro nato. É possível afirmar que Peter é brasileiro nato? Falso. B, porque os pais estavam a serviço, né, da Áustria. Somente pode ser considerado brasileiro nato caso sua família tenha providenciado seu registro de nascimento no Brasil enquanto aqui residiu? Isso é falso. Ele não é brasileiro nato.
Tem dupla nacionalidade, austríaca e brasileira? Falso. Letra D. Não pode ser considerado nato, já que é filho de estrangeiros que estavam a serviço no Brasil, que estavam no Brasil a serviço do seu país de origem. Ok. 12.1a. 12.1a. Letra D é a resposta. Dado. 18. Peter, cidadão sueco, em viagem de férias no Brasil, manteve relacionamento amoroso com Marie, cidadã francesa, que visitava um primo na cidade de Florianópolis. Desse relacionamento nasceu Gustavson, fato ocorrido no território brasileiro. É possível afirmar que a nacionalidade do filho do casal é brasileira por ter nascido na República Federativa do Brasil, 18, letra A. Não é? Brasileiro nato. Brasileiro nato. Só que o nome da criança, professora, seria Gustavo e o sobrenome Peterson. Peterson, Petersen, né? Porque é sueco, aliás, Petersen. Porque o sobrenome é formado pelo primeiro nome do pai, Peter, mais o sen, que em sueco significa filho. Então, o nome Gustavsson é ridículo. Essa questão podia ser anulada por discriminação, qualquer coisa assim. Deveria ser Petersen, alguma coisa Petersen. Muito obrigado, Elisa. 19. Peter, cidadão alemão, que após atingir a maioridade naturalizou-se cidadão brasileiro, foi citado para responder a processo de extradição iniciado pelo governo alemão. Tal fato ocorreu em razão de sua condenação pela prática de crime no território alemão. Pode-se afirmar que a extradição é possível se o crime tivesse sido comum praticado antes da naturalização. É isso. Esse aqui é o artigo 5º. Deixa eu me atualizar. 19. Artigo 5º, incisos 51 e 52. O brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Mas se ele tiver tiver cancelado a nacionalidade, ele pode vir a ser extraditado, sim. Inclusive, já tivemos casos aí recentes que uma brasileira que tinha sido naturalizada americana, ela perdeu a nacionalidade brasileira e ela se encontrava no Brasil e havia cometido um crime nos Estados Unidos. E ela, sim, foi extraditada. Ficou claro? Sim, professor, mas parece que essa semana ainda houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a estrangeiro que tem filho brasileiro. O senhor viu isso? Não. O que não poder ser extraditado? Porque o filho é o melhor interesse da criança. O filho sim, mas precisa isso não é do pai. algo recente, isso já é bem antigo, inclusive. Não, mas houve uma decisão essa semana que modificou alguma coisa no Supremo Tribunal Federal. Será que na internet não tem? Deixa eu ver aqui. Extradição de estrangeiro com filho brasileiro, STF. § 421. Ok, vamos lá para a proibição de expulsão. A súmula 421 deste tribunal dispõe que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Isso ocorre porque, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. É isso. Mas não foi essa semana isso, professor? Não. Foi justamente o oposto, que não pode ser expulso. No dia 25 de junho de 2020, no julgamento do RE, deve ter sido agora, bem recente, mas não foi essa semana, foi em junho. O plenário decidiu de forma unânime que a expulsão de estrangeiros com filho brasileiro nascido depois de fato criminoso que a motivou é incompatível com os princípios constitucionais de proteção à família, à criança e adolescente. Deve ser isso aqui, que superou aquele entendimento. O STF fixou a seguinte tese: o parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6815 de 1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador
do ato expulsório, uma vez comprovada estar a criança sob guarda estrangeiro e deixe depender economicamente. O caso julgado se refere a cidadão da Tanzânia, condenado em 2003 por uso de documento falso, conduta caracterizada como crime nos termos do artigo 304, combinado com o artigo 297 do Código Penal, que teve sua expulsão decretada em portaria do Ministério da Justiça. O STJ havia proibido a expulsão, levar em conta os princípios da proteção do interesse da criança, previstos na Constituição Federal e no ECA. A União questionou essa ideia com o argumento de que o Estatuto só vedava a expulsão se a prole brasileira fosse anterior. Aí o julgamento foi nesse sentido. Isso aqui é interessante, eu vou compartilhar com você também. Foi mais ou menos Professor, isso, eu estou Elisa? sem noção. Foi isso, eu estou sem noção de tempo. Para mim era essa semana, porque é tanto com essa pandemia, eu perco noção de tempo. Desculpe. Não, tá tudo certo. Vamos lá, vamos continuar aqui com os nossos exercícios. O brasileiro nato, regra geral, ele não pode ser naturalizado, a não ser que tenha perdido, cancelada como a lei diz mesmo, a Constituição, cancelada a nacionalidade, claro. Perda da nacionalidade, tiver adquirido outra nacionalidade. O brasileiro naturalizado também não pode ser extraditado. Nós temos duas hipóteses que ele poderá: o crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, em qualquer tempo. O estrangeiro pode ser extraditado. Ele não pode ser extraditado por crime político e nem por crime de opinião. Ótimo. O artigo 5º, 51, diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum antes da naturalização ou de comprovante envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E o 52 diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ótimo. A letra 19, letra B. Por fim, questão 20. Questão 20. Aqui temos quem é? O Eric, nascido em Gana, resolveu transferir seu domicílio para território brasileiro, aqui permanecendo com conduta ilibada e plena aquiescência do Estado brasileiro por 19 anos ininterruptos. No dia imediato à integralização desse período, formulou pedido para que lhe fosse concedida a nacionalidade brasileira. E ato contínuo pretendeu praticar ato privativo de brasileiro. À luz desse quadro, é possível afirmar que Eric não pode praticar ato privativo de brasileiro? Não faz o menor sentido essa letra A. Pode praticar ato privativo? O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com ato privativo, né? Pode praticar ato privativo de brasileiro, pois o ato de reconhecimento da nacionalidade brasileira é meramente declaratório, retroagindo à data do requerimento. É isso mesmo. O requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira, fundado no 12.2b, são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Possui caráter meramente declaratório, cujos efeitos retroagem à data da solicitação. Exatamente isso. E nós temos um RE aqui que é interessante, deixa eu mencionar ele aqui para você. RE 264848. Era uma enfermeira. Essa aqui é mais interessante, vamos lá. Servidora naturalizada brasileira é mantida em cargo público no Tocantins. A primeira turma do STF negou o provimento na manhã de hoje a recurso extraordinário ajuizado pelo Estado de Tocantins contra a chilena naturalizada brasileira Maria Eugênia Adamuglu Gelincic de Mendonça. O recurso extraordinário foi motivado por um mandado de segurança impetrado por Maria Eugênia no Tribunal de Justiça Tocantinense contra ato que anulou sua posse no cargo efetivo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins. Segundo os ministros, o requerimento para aquisição da nacionalidade brasileira é suficiente para viabilizar a efetivação no cargo disputado mediante concurso público
mesmo após a data da posse. Correto? Consta do recurso que a decisão do Tribunal de Justiça teria sido favorável à servidora, com base no 12.2 da linha B, uma vez que ela tem residência fixa e ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos e não existe condenação penal contra ela. Maria Eugênia também teria requerido regularização da cidadania brasileira, além de ser casada com um brasileiro e ter filhos com ele. Segundo o RE, o Estado de Tocantins não admite nos quadros de servidores públicos efetivos estrangeiros que ainda não teve reconhecida a nacionalidade brasileira, embora formalmente requerida após a posse. E no RE, o Estado de Tocantins alega violação aos incisos 1 e 2 do artigo 12, inciso 1 do 37, âmbitos da Constituição Federal, e pedir anulação da posse da chilena no cargo de enfermeira. Para reforçar sua tese, o Estado invocou as súmulas 346 e 473 do STF, com o objetivo de sustentar o poder dever da administração de anular seus próprios atos. Alegou também que o deferimento da inscrição no concurso e a assinatura do termo de posse não são suficientes para caracterizar direito líquido e certo ao exercício. O ministro relator Aires Brito considerou que os requisitos exigidos pela Constituição para o caso estão satisfeitos. Ele lembra que a naturalização de Maria Eugênia foi reconhecida formalmente somente depois da posse. Entretanto, o ministro entendeu que a portaria expedida pelo Ministério de Estado da Justiça é de caráter meramente declaratório, tendo em vista que os seus efeitos serão retroativos à data de requerimento da nacionalidade anterior à posse. Ok. Então, Elisa, esses são os nossos exercícios pertinentes à nacionalidade. E nós vamos encerrar a nossa aula por agora.